Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Queridos, eu quero ser breve, nós temos ainda a ministração da ceia e eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tenho meditado e Deus tem falado comigo. Eu quero convidar você a abrir no livro do profeta Miqueias. Abra sua Bíblia aí no livro de Miqueias, no capítulo 7. Eu quero ler os 3 últimos versículos desse livro. É um daqueles livros que de vez em quando somem da Bíblia, né? A versão que eu estou utilizando para o pessoal projetar é a Almeida 21. Miqueias 7, vamos ler a partir do versículo 18. Vamos meditar um pouco sobre essa palavra que diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Amém. Quero falar com vocês essa noite um pouco sobre esses 3 versículos em que esse profeta, que viveu há mais ou menos 750 anos antes de Cristo, em um contexto onde ele estava inserido, trata-se de um homem que foi chamado por Deus, que recebeu uma palavra de Deus. E se nós formos olhar a característica e a vida da maioria, se não a totalidade dos profetas do Antigo Testamento, eram homens que receberam uma palavra e eles tinham que entregar. E o contexto em que ele vivia, Israel já havia dividido, havia um reino no norte chamado Israel e um reino no sul chamado Judá. Já havia essa divisão que ocorreu depois do reinado de Salomão. E esse profeta, acho que está falhando um pouco aqui, mas estão ouvindo bem, né? Esse profeta, ele profetizou ali no reino do sul durante 3 reinados, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Esses 3 reis, Israel, para você ter uma ideia, para você entender um pouco do contexto, teve reis que profetizaram, que reinaram no reinado do sul e no reino do norte também. Só que no reino do norte já havia acontecido, estava acontecendo naquele mesmo tempo, um cativeiro em que a Assíria veio, e acho que vamos ter que fazer uma correção aqui. E estava para acontecer uma invasão babilônica no reino do sul de Judá. E no momento em que ele entregou essa palavra, no momento que ele fala, se você for analisar esse livro do profeta Miqueias, Israel estava de uma situação totalmente catastrófica, se é para dizer assim. Havia um desequilíbrio moral, havia um desequilíbrio espiritual e havia um desequilíbrio social. Para você ter uma ideia do que acontecia naquela época, o rei Jotão foi um rei bom. Depois dele veio Acás, que foi um rei mau. Mas quando se fala rei mau, para que você entenda o nível dessa maldade e o nível que estava sofrendo Israel,
e Judá, a que nível espiritual, a que baixeza eles chegaram. Esse rei que foi um rei mau, ele ofereceu o seu próprio filho como holocausto. Não para Deus, mas para deuses estranhos, para outros deuses. Israel estava totalmente desviado, tanto no reino do norte, quanto no reino do sul. Os reis se corrompiam, os sacerdotes se corrompiam, os profetas se corrompiam. E Deus levanta Miqueias com uma palavra de juízo, de aviso, mas também com uma palavra de esperança. Porque ele está dizendo assim, ele começa dizendo no capítulo 18, na verdade é o final do livro dele, ele diz assim: quem é Deus semelhante a ti? Quem Deus é semelhante a ti? Israel havia se desviado atrás de outros deuses, e eram vários deuses, e cada deus ele tinha uma particularidade, cada deus tinha uma exigência, tanto que esse Deus que exigia sacrifício humano e de crianças era um Deus chamado Moloque. E alguns sacrificaram e entregaram crianças. Outros deuses, como Baal, eles colocavam alguns ídolos, alguns postes ídolos, e o povo se corrompia indo atrás desses postes ídolos. Havia também naquela época uma deusa, que era uma deusa que exigia sacrifícios sexuais. Havia prostituição naquele tempo, e existiam prostitutas cultuais. Então esse Deus que exigia sacrifícios sexuais, haviam mulheres que se prostituíam, e os homens de Israel iam atrás dessa prostituição, não somente, olha o pecado duplo, não era somente um pecado de prostituição, que já era um pecado grave, mas também a prostituição no sentido de trocar Deus por uma figura de uma mulher prostituta. Os pobres eram oprimidos, os campos eram vendidos, e a maneira como eles faziam isso, os poderosos e aqueles que tinham mais condições, oprimiam aqueles que não tinham condições. Então, se um poderoso ia comprar o campo de alguém que estava passando por alguma necessidade, a corda de medir deles era falsa, era adulterada, não era falsa, era adulterada. Imagina que para medir um terreno, então, a corda tinha que ter 10 metros, para medir de 10 em 10 metros, ou tinha que ter 20 metros, para medir de 20 em 20 metros. Só que quando alguém ia comprar, essa corda que deveria ter 20 metros, na verdade tinha 25. Então ele comprava por 20 e levava 25 metros. E na hora de vender, era o contrário. Na hora de vender, eles mediam 25 metros e vendiam 30. Era mais ou menos assim, sabe, como... Eu já estou ficando meio velho, não cheguei tanto a 53 anos de casado, viu, Miguel? Não estou dizendo que tu é velho também, né? Mas a gente vai tendo experiência. Eu sou lá de São Gabriel, como muitos sabem. E eu ia na venda. E tinha uma empresa chamada Filizola. Quem é que conheceu a Filizola? Se você conheceu, você é da minha geração. Era balança, fabricava balança, né? O pastor Álvaro já sabe. E a balança da Filizola, ela tinha um selo de aferição, que era um selo que eles colocavam ali, a balança está aferida. Só que a balança estava aferida, ela tinha uma bandeja, tu colocava ali e o ponteiro ia 1 quilo, 1,5 quilo, né? Só que tinha
uma outra balança do lado da filizola, que era uma balança com peso. Tinha o peso de meio quilo, peso de 100 gramas. E essa balança tinha 2 biquinhos que ficavam assim, ó. De um lado ele ficava aqui, sem nada, e do outro lado ficava o peso. Aí você ia colocando o peso e ele ia fazendo assim, ó. Até que ele equilibrasse. Quem é que já comprou coisa assim? Olha aí, ó, tá vendo? A minha mãe mandava na venda, ó, meu filho, vai lá, compra um pão de 1/4 quilo e compra 300 gramas de salame. Tá, beleza, eu ia lá, pegava o pão de 1/4 quilo e tinha outros irmãos, né, meus irmãos esperando para comer o pão, e todo mundo brigava pelo bico do pão. Quem é que já brigou pelo bico do pão aí? Olha aí, ó, olha aí. Quem brigou pelo bico do pão tem mais de 50. Sabe o que eu fazia? Eu ia na venda, digo, então se eu tenho que ir na venda, porque o menorzinho ia na venda, o menorzinho ia comprar coisa, refrigerante tinha que levar garrafa para trocar, então o pequenininho era o estafeta da família. E eu ia, e eu comia aquela parte do bico do pão e botava para baixo no saco de pão e botava a outra parte inteira para fora, só que a parte de dentro já estava comida. E largava na mesa e depois deixava eles se virarem, né? Então, era uma corrupção, né? Mas a balança, às vezes, ela podia dar um pequeno desequilíbrio. Aí imagina, você vai comprar 300 gramas de queijo e a balança deu lá 300 gramas, mas tu está levando 250. Era uma injustiça. E isso acontecia, parece que hoje, né? Não existe isso. Hoje é tudo às claras, hoje é tudo digital, hoje é tudo tranquilo. Ninguém faz mais golpe de nada, né? Para tu ver como a coisa já vem de anos, já vem de longe. Israel estava tão perdido no meio disso tudo. E Deus levanta esse profeta. E olha a característica dele. Esse profeta, se fosse nos dias de hoje, era alguém lá do interior da cidade. Ele era um homem, era um produtor rural, era alguém acostumado com essas lidas do campo. Miqueias era um agricultor, ele tinha uma propriedade lá, próxima lá, inclusive próxima a Efrata, próxima a Belém, aquela cidade, onde inclusive ele também é tratado como um profeta messiânico, porque em meio a todas essas denúncias ele fala, mas tu, Belém Efrata, que és a menor, de ti sairá o Messias, o resgatador. Então, no meio de toda dessa corrupção, Deus levanta esse profeta, esse homem simples, para denunciar isso. Para denunciar o erro, para denunciar o pecado. Para você ter uma ideia de como era naquela época, ele chega a dizer num capítulo anterior, ali no capítulo 4, ele diz assim, ó, se alguém chegar para vocês e só profetizar coisa boa, e disser que só vai acontecer coisa boa, e se vocês pagarem ele por isso, esse vai ser profeta. Era assim. Os profetas se vendiam. Só profetizavam coisas boas. Mas ele chegou e colocou o dedo na ferida e falou e denunciou. E ele falou que viria juízo. Ele falou que viria perseguição. Mas por outro lado, tanto essa denúncia, tanto essas palavras que ele lançava, tinha algo para confrontar. E a palavra de Deus, eu quero dizer para você, viu? A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus nos tira do nosso lugar de conforto. Ela nos tira daquele lugar em que a gente já está quase acostumando, que a gente já está quase entrando na onda do pecado. A palavra de Deus vem e nos tira dali. Deus levanta profetas. Deus levanta homens e mulheres. Deus manda a palavra para nós.
E não é só para dizer que está tudo errado, que você vai pagar um preço, que você vai acontecer. Não, Deus manda, Deus nos alerta, mas Ele também traz uma palavra de consolo, de exortação, de ânimo. Nesse contexto aqui Ele está dizendo assim, ó, quem Deus é semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Olha, parece um contrassenso, né? Ele traz à luz o pecado, Ele traz à luz o erro, Ele traz à luz a transgressão, e Ele está dizendo que Deus perdoa e Ele esquece da transgressão, Ele apaga a transgressão. Ele diz assim, ó, e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. Sabe para quem Ele está falando isso? Está falando isso para um povo que alguns séculos antes, de uma maneira milagrosa, Deus já havia se mostrado forte para eles. Deus já havia se mostrado forte, libertando esse povo do Egito. Mas talvez alguém pudesse pensar, puxa vida, mas a coisa está tão desorganizada, está tão desregrada que talvez Deus tenha se esquecido de nós. Talvez Deus não esteja nem olhando para nós. Mas Deus levanta esse homem e ele diz assim, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Aleluia. Olha o que Ele está dizendo. Deus tem prazer na misericórdia. Aleluia. Sabe que o nosso alvo, a Bíblia diz que a nossa fé ela vai sendo exercitada, e o nosso alvo é a estatura do varão perfeito. Nosso alvo é Cristo. A nossa meta, o nosso alvo. Chegar lá é outro assunto. Alguns que chegaram perto, Deus tomou para si. Mas nós não podemos, sabe, uma vez eu ouvi algo de um homem de Deus que falou assim, não deixa o impossível te fazer ficar longe daquilo que é possível. Não deixa aquilo que é impossível te deixar longe daquilo que é possível. Você de repente olha para um desafio e diz, puxa vida, esse desafio é impossível. Mas dentro daquele alvo que você tem que é impossível, existe aquilo que é possível. E isso que é possível, Deus nos manda fazer, Deus nos capacita para fazer, e Ele nos desafia a fazer. E Ele está falando aqui num contexto em que Deus está olhando para o povo de Israel, vendo o que vai acontecer. Eu fico imaginando o coração de Deus mandando o profeta lá, falando, e Deus já sabia de tudo, dizendo, puxa vida, eu vou falar isso, e mesmo assim eles vão pisar na bola. Parece com a gente, né? Parece com a gente. Abra um pouquinho a tua Bíblia aqui em Romanos capítulo 5, no versículo 20. Romanos 5, 20 diz assim. Vou ler o 19 também. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só,
muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Aleluia. Em outras versões diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus é esse? Obrigado. Que Deus é esse? Que não retém a sua ira. Lembrei do pastor Ricardinho agora. Não retém a sua ira. Que tem prazer na misericórdia. Que mesmo sabendo que Israel ia pecar, mesmo sabendo que Israel ia abandonar, ia virar as costas, mesmo assim, ele manda o profeta lá e dizendo, quem é como esse Deus? Quem é como esse Deus que perdoa? Os outros deuses que Israel seguia, nenhum deles tinha essa característica, nenhum deles agia com misericórdia, nenhum deles perdoava. Mas esse Deus, Ele tem prazer na misericórdia. Aleluia. Sabe aquele texto lá de Lucas, lá, quando tem lá o samaritano? Que alguém foi espancado, alguém sofreu um assalto, ficou lá dado como morto, passou um sacerdote, não deu bola, passou um levita, não deu bola, passou alguém lá e não deu bola. Mas parou um samaritano, e a Bíblia diz que ele olhou aquilo e se encheu de compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. E a misericórdia, que a Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, inclusive, essa é uma característica que tem que nos acompanhar. Nós podemos medir a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, a partir do momento em que a nossa misericórdia é exercida. Nós temos agido com misericórdia? Nós temos visto a situação e colocado o nosso coração? Quando nós oramos aqui pelas pessoas, quando nós intercedemos por elas, nós estamos realmente comprando a situação, nós estamos orando, intercedendo como se fosse para nós mesmos? Ou a gente olha e, não é comigo, vou passar de largo. Não é comigo, então deixa assim. E ele diz assim, versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades, tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Aleluia. Ele tornará a ter misericórdia. Deus sempre torna a ter misericórdia. Deus nunca desiste de ninguém. Então, por que nós desistimos das pessoas? Por que no primeiro embate, na primeira pisada no calo, quando a pessoa fala uma coisa que tu não gostou, quando a pessoa até fala mal de você, você desiste? É assim? É isso? Se Deus está dizendo através do profeta aqui, dizendo, olha, eu vou voltar a ter misericórdia, eu vou ter misericórdia, e quando eu perdoo, eu esqueço.
E aqui ele usa essa figura que Deus pega o nosso pecado, perdoa o nosso pecado e lança nas profundezas do mar. Recentemente, um homem bilionário ou trilionário, sei lá, que se dá para dizer quanto dinheiro ele tinha, ele teve uma brilhante ideia de construir um submarino para visitar o Titanic. Vocês viram isso, né? Gastou horrores. Os melhores engenheiros, os melhores projetistas. Botou o filho dele junto com ele e mais uns na expedição, não me lembro quantos tinha naquele submarino. E tiveram essa brilhante ideia, vamos lá visitar o Titanic. No fundo do oceano, sei lá quantos mil metros. O que aconteceu? Não sobrou nada. Aquele submarino simplesmente foi esmagado pela pressão do oceano, todos morreram. Sabe que eu fiquei pensando naquilo, eu digo, puxa vida, Deus, Ele pega o nosso pecado, sabe aquele teu pecado? Aquele teu pecado que tu acha que é o pior de todos. Ele joga, Ele perdoa, Ele joga no fundo do mar. Sabe para quê? Para que tu não volte lá. Para que tu não vá lá pegar de novo. Para que tu não vá lá mexer de novo naquela ferida. Para que tu não vá relembrar. Para que tu não vá lá, mas Deus já te perdoou. Muitas pessoas hoje sofrem por conta, sabe, do que não é da acusação que os outros estão fazendo, mas muitas vezes ela mesma vai lá e ela resgata aquele pecado que não era para mexer mais, mas ela resgata. Oh Jesus, Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E no versículo 20 ele diz assim: mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Deus não esquece daquilo que Ele prometeu. Deus volta a ter misericórdia. Deus volta a olhar com amor. Deus volta a amar novamente e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E é interessante que Ele fala de Abraão, fala de Jacó, fala do homem que é o pai da fé, que é Abraão, que é considerado o pai da fé, que ouviu a voz de Deus e Deus disse: sai da tua casa, da tua parentela e vai. Não disse nem para onde, mas ele ouviu a voz de Deus e foi. Fala da fidelidade dele a Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, que é o pai das 12 tribos. Deus cumprindo a sua fidelidade. Aleluia. Abra sua Bíblia agora no livro de Hebreus, que eu quero ler um texto aqui, no capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 6. Mas agora, tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmado sobre melhores promessas. Está se referindo a Cristo, está se referindo a Jesus, que nós hoje temos o privilégio de sermos alvo dessas palavras, e que Israel só teve um gostinho, mas hoje nós temos esse texto aqui que é maravilhoso. Acompanha comigo aqui, versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança não tivesse defeito,
nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque ele diz, repreendendo-os: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o melhor, do menor até o maior deles. Agora, olha o versículo 12. Pois serei misericordioso para com suas obras, mas e não me lembrarei mais de seus pecados. Aleluia. Não me lembrarei. Uma vez, eu estava escutando uma ilustração de alguém falando sobre aquele momento em que, tipo, no julgamento final, né, uma pessoa imaginando, né, que no julgamento final um telão se abriria e aí toda a sua vida passaria ali, né? Tudo que tu escondeu, todos os teus pecados, tudo, passaria tudo ali. E alguém chegou diante de Jesus e foi passar o filme da vida. E sabe quando a televisão ficou fora do ar? E começou a dar só aquelas imagens riscadas. Hoje não existe mais, mas antigamente, quando tu ia no telhado botar um bombril ali, no telhado para pegar o canal 5, dava aquilo, e a pessoa, mas Jesus, olha só, está com problema isso aqui. Eu digo, não, querido, não é. É o que eu perdoo, o que eu me esqueço, eu apago. Não me lembrarei mais. Olha só, que coisa linda. Que Deus é esse? Quem é como tu, Senhor? Quem é como tu? Quem é como o Senhor? Quem? Quero dizer para ti que não existe outro Deus tão misericordioso, tão amoroso. E nós podemos ler de um jeito diferente esse versículo, né? Quando o profeta Miqueias diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas as maldades e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. E eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Aleluia. Oh, Senhor. Aí no teu lugar agora, como tu estás, começa a orar a Deus agora, colocando o teu coração, a tua vida. É o teu momento com Deus agora, momento de tu colocar tuas questões, a tua vida. E tenha em mente uma coisa: o Senhor é rico em misericórdia, é rico em perdoar. Não carrega mais essa culpa, não carrega mais esse peso, não carrega mais isso no teu coração. Isso já não é mais necessário. Ele já levou as nossas culpas, Ele perdoou os nossos pecados, e Ele deu um jeito de colocar lá no fundo do oceano, para que a gente não tenha nenhuma possibilidade de visitar, de pegar de volta.
Oh, Jesus. Quem é como tu, Senhor? Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti. Nós nos rendemos ao teu senhorio, Pai. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos, Senhor, porque não temos capacidade. Tu nos amou, Senhor, e a Bíblia diz que tu nos amou quando éramos ainda pecadores, Pai, quando ainda não tínhamos nada e nem temos nada, Senhor, de bom. Mas é tudo, Senhor, é tudo graça do Senhor, Pai. Tu não pensou em ti, Senhor, tu te repartiu. Tu não pensou em ti, Senhor. Oh, Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos entender, Senhor, esse sacrifício, Pai. Eu oro, Senhor, pela minha vida, pela minha casa e pela vida de cada irmão, de cada irmã essa noite aqui, Senhor, que tem sido aprisionado, que tem sido preso por pecado, por culpa. Não há, Senhor, não há nada maior do que o teu perdão. Não há nada maior do que o teu amor. Não há nada maior do que a tua misericórdia. A tua misericórdia triunfa sobre o juízo, Senhor. Oh, Deus, é a tua graça que nos alcançou, Pai. A tua graça nos alcançou, Senhor. Nós não somos mais escravos, Pai. Não somos escravos do pecado, Senhor. Mas somos renovados e transformados. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Sabe, queridos, recebe isso no teu coração, viu? Não deixa o inferno te enganar. Você é filho e você é filha de Deus. Essa é a sua identidade. Domingo passado, quando o pastor Ricardinho estava ministrando aqui sobre as tentações que Jesus teve no deserto, você reparou que em cada uma daquelas 3 tentações ele falou, está escrito? Quando o diabo falou para ele, se tu tem fome, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quando o diabo mostrou os reinos da terra, e disse, olha, isso aqui, tudo será teu, se prostrado me adorares. O que Jesus falou? Está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás e a Ele prestarás culto. E o diabo tentou mais uma vez ainda e disse, olha, se tu é filho de Deus, te atira, te joga. Porque aos seus anjos dará ordem a teus respeitos. E o diabo tentou usar a palavra ainda, né? Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. A importância de sabermos o que está escrito. A importância de sabermos e conhecermos a nossa identidade. E a importância de sabermos que o Senhor é quem nos julga. Não somos nós que julgamos os nossos irmãos, viu? Não somos nós que somos juízes de ninguém. Todos nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus é rico em misericórdia. Ele é rico em nos receber. Amém? Vamos louvar a Deus.